Boa tarde, pessoal. Vamos começar uma videoaula aí sobre Linux. Então hoje a gente vai falar sobre comandos básicos, ok? Bem, então na lista de comandos básicos nós vamos começar com o comando ls. ls, você lista o conteúdo do diretório atual. Então eu posso passar, por exemplo, o ls puro, que ele vai me trazer os arquivos assim. Eu posso trabalhar com o ls passando parâmetros, por exemplo, ls-lá, ele vai mostrar para mim arquivos ocultos, vai mostrar essa área aqui que é o esquema de permissões de cada arquivo, né? O grupo e o usuário dono de cada arquivo, ok? Eu posso também listar o conteúdo de um diretório do qual eu não estou no momento. Então, por exemplo, estou listando o conteúdo do diretório home, /home, tá bem? E aí ele traz o conteúdo de outro diretório. Bem, outro comando interessante aqui pra gente é o comando clear, que ele limpa a tela. Então, se dá o comando clear, ele vai limpar a tela para você. Outro comando bem importante aqui é o comando pwd. pwd significa Pathwork Director. Ele vai te mostrar o diretório que você está atualmente. No meu caso, eu estou no diretório /root, ok? Novamente o clear para limpar a tela. Vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos mudar de diretório, né? Eu estou atualmente no diretório /root, que a gente pode ver através do pwd. Nós vamos mudar de diretório, nós vamos entrar no diretório /home. Então, mudar de diretório é o comando cd, de Change Directory. cd /home, eu passo o caminho completo do diretório para o qual eu quero ir. Beleza. Se eu der um pwd novamente, ele já vai me mostrar o novo diretório que eu estou. Ok? Nesse diretório, nós vamos criar um arquivo. Vou chamar esse arquivo de videoaula. Então, para eu criar um arquivo, eu posso usar o comando touch, tá? Touch vídeo aula, ok? Então, ó, touch vídeo aula. Se eu der um ls agora, o arquivo vai aparecer aqui, ó, videoaula, ok? Para eu fazer a edição desse arquivo, eu vou usar o comando mcedit videoaula. Eu começo a digitar e dou um tab, ele já completa para mim, né? E eu posso trabalhar na edição desse arquivo. Então, eu vou colocar aqui videoaula de Linux no Slackware 14.1. Aula feita para os alunos do IFRJ de Paulo de Frontin, ok? Então tá lá, eu fiz a edição no arquivo. Tá vendo que embaixo aqui, olha, eu tenho 2, 3, 1, então isso aqui é F1, F2, F3, então eu vou dar um F2 para salvar o arquivo, e ó, o kit lá no finalzinho, F10, eu saio do arquivo, ok? Então, se eu quiser visualizar esse arquivo, o conteúdo desse arquivo, sem editar ele, eu vou utilizar o comando cat. Então, lá, cat videoaula, ele vai me mostrar aqui ó, o conteúdo do arquivo sem editar esse arquivo, ok? Se eu quiser copiar esse arquivo para algum outro lugar, vamos imaginar que eu quero copiar ele lá para /root. Então, eu vou usar aqui ó, cp videoaula, vou copiar, copy videoaula, aí eu vou colocar o destino dele, /root. Se eu quiser manter o nome, eu deixo assim. Se eu quiser alterar o nome, vou chamar ele de videoaula 2, tá?
eu passo um novo nome aqui. Então ele já faz a cópia modificando o nome. Então, ó, fiz a cópia modificando o nome. Agora, lembrando, né, se eu quiser verificar se ele está lá, então, ó, cd barra root, ls barra root, vou verificar e ele foi copiado para cá. Ó. Eu posso fazer a mesma coisa com cat, lá, cat barra root videoaula 2. Aí deu o mesmo conteúdo, ó, mesmo conteúdo aqui e aqui, tá vendo? É o mesmo arquivo. Se eu quiser remover esse arquivo de lá, eu vou usar o RM e vou passar o caminho do arquivo barra root videoaula 2. Olha lá, ó, removi o arquivo, então apaguei ele do sistema operacional. Se eu der um ls barra root agora, ele não está mais lá, ó, ele estava bem aqui, ó, tá vendo? Ele estava nessa posição, não está mais. Ok? Então vamos apagar. Agora vamos aprender a criar um diretório. Então mkdir é o comando que eu vou usar para criar um diretório, mkdir, e o nome do diretório, vou chamar aqui de aula ifrj, tá lá, ó. Beleza, criei. Onde que eu criei esse diretório? Se eu estou no diretório barra home, eu criei dentro de barra home, ok? Se eu quisesse criar em outro local, eu teria que passar o caminho. Então, se eu der um ls aqui, olha, eu tenho o diretório aula ifrj, ok? Então, ó, se eu quiser entrar nesse diretório, cd aula ifrj, vejam que agora o diretório está vazio, não aparece nada no ls. Então eu vou copiar esse arquivo videoaula para dentro do diretório aula ifrj. Então, ó, cp, como os dois não são o mesmo caminho, eu vou colocar aqui, ó, o caminho completo, barra home videoaula, que é o arquivo que eu vou copiar, para barra home aula ifrj. Agora, se eu der um ls, o arquivo já está aqui copiado. Se eu precisar, vou apagar esse arquivo videoaula, aqui de dentro de barra home videoaula, tá? Barra home aula ifrj, então pode ver que ele não está mais aqui. Então vamos pensar no seguinte, eu só tenho utilizado o comando cp, que é para copiar. Mas se eu precisar recortar e colar, então quando eu copio e colo, eu tenho o arquivo original e tem a cópia dele no outro lugar. Se eu recortar e colar, eu continuo apenas com um arquivo, que é o original. Ele sai do local que ele estava e vai para outro local. Então, eu utilizo o comando mv, que é de move, ao invés de cp, que é de copy. A sintaxe é a mesma. Então, ó, vou mover o arquivo barra home videoaula para barra home aula ifrj. Olha lá, movi. Então agora, se eu der um ls em barra home, eu não tenho mais o arquivo videoaula. Por quê? Porque ele foi movido para dentro de barra home aula ifrj. Ok? Então, a gente já viu também o comando para recortar e colar. Agora apaguei tudo. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui dentro um arquivo chamado videoaula. Eu quero renomear esse arquivo. Como é que eu renomeio? Renomear é mover o arquivo para o mesmo local, porém alterando o nome dele. Então, se é mover o arquivo, para renomear, eu também uso o comando mv. Então eu vou mover videoaula e aí eu vou alterar o nome dele. O que eu quero que ele chame agora? Videoaula ifrj. Ok? Se eu der esse comando agora, eu estou movendo videoaula, que está no diretório atual, para o diretório atual, porém alterando
o nome dele de videoaula para videoaula IFRJ. Então, ó, feito. Se eu der um ls, agora o arquivo já foi renomeado, ok? Com videoaula IFRJ. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou editar esse arquivo videoaula IFRJ. Então, mcedit videoaula IFRJ, e eu vou colocar aqui, simplesmente aqui, ó, uma numeração, só para a gente saber que está trocando de linha. Tá vendo? Eu estou simplesmente fazendo com que o conteúdo dele tenha mais do que uma tela do computador. Vou fazer até 30 só. Ok. Dei um ESC, ele já ESC é para fechar o arquivo, só que como eu modifiquei, ele vai perguntar se eu quero salvar antes de fechar. Eu dou um yes. Se eu der um cat agora no videoaula IFRJ, veja que ele rola muito rápido e eu não consigo ver o início do arquivo. Então, qual é a minha solução? Eu posso utilizar o comando more para visualizar esse arquivo sem editar. Ó, tá vendo? Que o more, ele me mostra o início do arquivo e eu posso vir descendo com Enter até o final do arquivo. Tá vendo? Ó, quando chega a 100%, eu já saio do arquivo. Porém, o comando more, ele não me permite, uma vez tendo descido a tela, ele não me permite voltar. Então, se eu precisar ver o arquivo a parte de cima de novo, eu não tenho como. Eu tenho que ir dando Enter até chegar a 100%. A solução para isso é utilizar o comando less, que o less ele me deixa fazer a movimentação com as barras de movimentação. Então eu vejo a setinha para cima ou para baixo, eu vejo o conteúdo do arquivo da forma que eu quiser, tá? Se eu quiser sair do comando less, eu vou digitar a letra Q, que é de kit. Então eu saio do comando less e continuo trabalhando no terminal normalmente, ok? Bem, eu posso precisar, geralmente arquivos de configuração, né, eles têm no topo ou no rodapé do arquivo algumas informações sobre para que aquele arquivo serve. Então, ao invés de abrir o arquivo inteiro ou de usar o comando less ou more, eu posso querer ver só o cabeçalho ou só o rodapé desse arquivo. Então, se eu quiser ver o cabeçalho desse arquivo, eu dou o comando head menos a quantidade de linhas que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver 7 linhas e passo o nome do arquivo. Olha lá, ele me mostrou as 7 primeiras linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ok? Se eu quiser ver o final do arquivo, o rodapé, eu uso o comando tail, a quantidade de linhas, vou colocar 4 só para modificar, e o nome do arquivo. Olha lá, as 4 últimas linhas. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, com head ou tail, eu utilizo esses dois comandos para que eu possa visualizar o início ou o fim do arquivo. Ok? Bem, eu tenho aqui o comando who, que me mostra os usuários que estão conectados no meu Linux, né, no meu computador, e o que eles estão utilizando em cada momento. Eu tenho o comando W, que mostra também os usuários e o que cada usuário está executando nesse momento. Então, tá vendo que eu, como usuário root, eu dei o comando xinit para iniciar a interface gráfica, e eu também, como usuário root, dei o comando W. Então ele me mostra o que eu estou fazendo, a porcentagem de CPU, enfim, algumas informações,
ok? Bem, a gente viu, nós vimos que para eu apagar um arquivo, né? Então vamos lá, eu uso o comando rm. Mas se eu quiser apagar um diretório, vamos fazer o seguinte, mkdir apagar. Ó, agora nós temos aqui um diretório chamado apagar. Se eu usar o comando rmdir e passar o nome do diretório, veja, eu consigo apagar esse diretório, ele está apagado, ok? Porém, se esse diretório ele tiver alguma coisa dentro, vamos criar ele novamente. mkdir apagar. Vamos copiar vídeo aula para apagar. Olha lá, agora se eu der um ls em apagar, ele tem um arquivo vídeo aula. Então, se eu der um rm dir, que é um remove diretório, e passar o diretório a apagar, olha só o que ele vai me informar. Falha para remover o arquivo, o diretório, né, apagar. O diretório não está vazio. Então, o que acontece? O rmdir, com ele eu consigo apagar diretórios, porém esses diretórios têm que estar vazios. Como o Linux trata arquivos e diretórios como arquivos, a solução é utilizar o comando rm, que apaga arquivos, para apagar também diretórios. Porém, eu tenho que passar o parâmetro "-r" maiúsculo para ele, para eu dizer para ele que é para ele apagar de forma recursiva. Então ele entra no diretório, exclui todo o conteúdo, sai do diretório e apaga o diretório. Tá, e se tiver mais diretórios dentro desse diretório, ele vai fazendo a mesma coisa, apagando tudo, até que ele apague a raiz do diretório que você pediu para ele apagar. Então, ó, se eu der um rm apagar, rm-r apagar, ele conseguiu dessa vez apagar o diretório, tá? Porque eu mandei ele apagar um arquivo de forma recursiva. Então, como um diretório é um arquivo que contém outros arquivos, ele conseguiu apagar todo mundo, ok? Bom, vamos apagar o conteúdo aqui. Outro comando importante é o comando man. Esse man é de manual. Então, se eu precisar fazer algum trabalho ou dar algum comando que eu não saiba como passar o parâmetro correto para esse programa, eu posso consultar para esse comando, eu posso consultar o manual desse comando. Então, por exemplo, eu vou consultar o manual do comando ls. Tá vendo? Deu um man ls. Feito isso, ele vai me mostrar aqui, olha, -a, olha lá, enfim, ele está mostrando aqui, ó, -a ou -all, o que ele faz, ok? Então, olha lá, cada parâmetro que eu posso passar para o comando ls está aqui. E veja que eu consigo, com as setas de movimentação, rolar para baixo e para cima. Então, é como se eu desse um less no arquivo do manual. Então, para sair dele, eu saio com a letra Q. O que ele vai fazer eu sair do manual do arquivo, do comando. Outro comando importante também é o sinal de maior. O que acontece? Toda vez que eu dou um comando, esse comando ele joga a resposta, né, o Linux joga a resposta para esse comando na tela do computador, que é a saída padrão do computador, é a tela. Porém, se eu quiser gravar essa saída padrão em um arquivo, eu posso fazer isso aqui, ó, ls, aí eu altero a saída padrão para um arquivo, tá vendo? Eu estou dando um comando ls e estou alterando aqui a saída padrão para
esse arquivo que, se não existe, vai ser criado agora, que é o resultado ls. Então fiz isso, se eu der um ls novamente, está vendo? Ele criou o resultado ls para mim, e se eu der cat nesse resultado ls, ele mostra para mim o conteúdo dele, ok? Bem, se eu fizer agora um outro comando, por exemplo, ls/home e alterar a saída padrão para resultado ls, o que vai acontecer? Ele vai, como esse arquivo já existe, ele apaga o conteúdo desse arquivo e escreve um novo conteúdo em cima dele. Então, ó, se eu der um cat agora no resultado ls, veja que olha como mudou. Por quê? Porque era esse conteúdo e passou a ser esse conteúdo. Por quê? Porque esse comando para alterar a saída padrão, ele age da seguinte forma: se eu alterar a saída padrão para um arquivo, se esse arquivo não existir, ele cria. Se esse arquivo já existir, ele apaga o conteúdo e cria um novo conteúdo. Bom, qual seria o resultado se eu quisesse acumular? O que eu teria que fazer se eu quisesse acumular o resultado dos dois ls? Eu teria que fazer isso aqui, olha. Vamos apagar aqui o resultado ls, só para a gente criar outro, para a gente fazer o acúmulo dos valores agora. Olha só, ls, vou alterar a saída padrão para resultado ls. Criei o arquivo. Se eu der um cat agora em resultado ls, ele vai me mostrar isso aqui. Agora eu quero acumular o resultado do ls desse diretório com o diretório /home. Então o que eu vou fazer? ls/home, e ao invés de eu alterar a saída padrão com um sinal de maior, eu vou colocar 2. E resultado ls. Então, 2 sinais de maior, se o arquivo não existir, ele cria, e se ele já existir, ele acumula, ele appenda, escreve na parte de baixo do arquivo novo resultado. Feito isso, se eu der um cat em resultado ls, veja que ele deu o primeiro resultado aqui, que é esses dois arquivos, e o restante que está em /home. Ele escreveu embaixo, então eu acumulei os dois valores. Ok? Bom, vamos apagar aqui. Agora, imagine o seguinte: eu estou precisando localizar um arquivo que contenha, que tem um nome específico. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando find. Find é para localizar, encontrar um arquivo. Então eu vou localizar a partir da onde? Bom, não sei onde o arquivo está. Então eu vou passar o diretório barra, que é o diretório raiz. Assim ele vai procurar no computador inteiro. Menos e name, porque eu vou procurar pelo nome. Então eu vou procurar o arquivo dhcpd.conf. Eu não sei se é .conf, então eu vou colocar aqui o ponto asterisco, que pode ser qualquer coisa depois do ponto. Ok? Então, estou mandando localizar a partir do diretório barra, pelo nome, o arquivo dhcp.asterisco, ponto qualquer coisa. Dei um Enter. Tá vendo? Ele achou o dhcpd.conf, .conf example, dhcpd.lises em 2 lugares. Tá? E tá achando. Então, à medida que ele vai achando, ele vai listando aqui para mim, ok? Então, eu dei um Ctrl C, que ele matou o processo e agora ele não está mais localizando. Então, se eu quiser localizar um arquivo pelo nome, eu vou localizar usando o comando find. Diferente de eu fazer o seguinte, olha, eu preciso localizar todos os arquivos que estão no meu diretório atual e que tenham, preciso localizar todos os arquivos
que tenham uma letra A. Então, olha lá, eu quero todos os arquivos que tem a letra A. Só que eu só... Aí eu vou passar aqui o nome do arquivo. Como eu não sei qual arquivo é, eu quero localizar todos. Tá vendo? Ele me mostrou aqui, olha, todos os arquivos que... aliás, ele me mostrou aqui todas as linhas de todos os arquivos que tem a letra A. Então aqui, ó, todos esses estão em resultado ls. Tá vendo? Ó, resultado, vídeo, aula, aula, aqui novamente, aqui novamente. E esses dois aqui ele encontrou no vídeo aula IFRJ. Então o grep ele localiza para mim os arquivos pelo conteúdo, tá? Então eu procuro por alguma coisa dentro desse conteúdo. E o find ele localiza pelo nome do arquivo. Se eu quiser, por exemplo, ó, fazer o seguinte, grep-c, vou passar aqui a letra A, opa, em resultado ls. O que ele vai fazer? Olha, ele mostrou para mim o "-c", ele é o parâmetro que eu indico para contar. Então ele mostrou para mim que resultado ls tem 5 ocorrências da letra A. Ok? Ó, sendo elas 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas aqui não tem 2? Não, são 5 linhas. Em 5 linhas existe a letra A dentro desse arquivo. Ok? Então é uma outra opção de busca para você. Ok? Então vamos apagar aqui. E para encerrar a lista de comandos hoje, o comando que a gente utiliza para desligar o Linux, né, é o comando rout. Então na hora que eu der um enter aqui, ele vai desligar, ele vai fazer todo o processo de desligar o sistema operacional, ok? Então ó, ele começou a matar os processos, ó lá, o sistema está sendo desligado agora, ele vai matar a interface gráfica, vai matar tudo e vai desligar o sistema operacional. Ela acabou de matar a interface gráfica que eu estava utilizando. E aí ele vai matar o sistema operacional, ok? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.